Ao entrar na disputa presidencial, Pablo Marçal já escolheu seu principal alvo, o presidente do Missão, Renan Santos. Ele também é o candidato à presidência pelo partido. Em duas entrevistas concedidas na segunda-feira, uma para o Brasil Paralelo e outra para o podcast Inteligência Limitada, Marçal criticou o Renan Santos. Vamos ouvir o Marçal na sabatina do Brasil Paralelo. Virtualmente só tem 3 candidatos. Só tem 3. Quem são? Eu, o Flávio e o Lula. O Renan aparentemente conseguiu liberar esse partido aí de uma forma onde ele tem que prestar conta e prestar continência para alguém. Eu não vejo ele atacando o Lula, eu vejo ele só fazendo... O que você quer dizer com isso? Que ele conseguir ter o partido? O presidente da República, chamado Jair Messias Bolsonaro, não deu conta de fazer o Aliança, que era o partido dele. Como é que essa turminha fez? Não pode ter sido um mérito dele conseguir? Não, o mérito é dele, que o partido é dele. O problema é que o modus operandi mostra que tem alguma coisa por trás. Esses escoteiros não estão de... Acho que permitiram ele, o fato dele conseguir ter o partido quer dizer que houve alguma... Eu posso estar errado, tá? Mas o feeling de ver o comportamento, ele sair falando mal até do Enéas, que faleceu, ele batendo em todo mundo, mas para mirar só em uma pessoa, eu acho um pouquinho complexo esse negócio. Não quero levantar contra a militância, você que acredita em algo novo, você tem que tomar cuidado que nem sempre o novo funciona, tá? Tem coisa que eu compro novinha que não funciona, tem que devolver. Mas dá para perceber que ali existe um patrocínio por trás. Eu vou chegar até aqui porque eu já recebi tanto processo, então eu acho que, ainda mais de gente que não tem relevância na política, eu acho que mais um processo é ruim. Muito sinuoso aí o Marçal, né? Levantando um monte de dúvidas sem ter comprovação de nada. Vamos agora expor só um outro trecho aí, mas agora do que o Marçal disse para o Inteligência Limitada. Mas qual é o problema dele como presidente? É falta de cara, eu acho que ele tem que arrumar uma mulher, um homem para ele, para amansar ele, que o cara com 40... o cara com 40 anos de idade não tem um relacionamento, é um cara disfuncional para a sociedade. Eu quero, não quero... Não, é um cara disfuncional para a sociedade, sim. Ele é menininho de papai, né? Tem que pagar os impostos, tá devendo. Acho que... colocaram meu nome. Então já provou que é laranja, então, dos outros. Ele precisa arrumar um menino, uma criança, para ter um bronquite, pegar a fila do hospital. Ele precisa de arrumar algumas coisas na vida dele primeiro. Na outra candidatura tinha alguém com esse perfil. Uma pessoa ficou no nhenhenhen pra cima de mim, que era para-choque de comunista. Eu acho que esse cara entrou nessa eleição... Você acha que ele tá Ele tem um perfilzinho de ser para-choque do Lula, porque ele não fala mal do Lula, pô. Olha, o Dutra Teixeira publicou agora, tá lá no portal da Cruzoé, um texto intitulado Marçal ressurge como linha auxiliar de Flávio Bolsonaro. Tá claro, né, aí pelo que ele tá dizendo. Ele até, inclusive, tomou o cuidado na entrevista para o Brasil Paralelo, nessa sabatina aí, de dizer que o Flávio Bolsonaro não precisa se preocupar com ele, porque o alvo não é o Flávio. Curiosamente, algumas semanas atrás aí, o Pablo Marçal viralizou, e ele está sempre viralizando, com alguns trechos aí, uns comentários que ele dizia em que o Lula era imbatível, que o Lula era o maior político do país e que não dava para vencer ele. O Marçal, ele muda muito de acordo aí com os ventos, porque no final das contas o objetivo dele é sempre chamar a atenção. Wilson, o que você acha que vai sair, vamos chamar o Wilson aí, dessa entrada do Pablo Marçal nessa campanha, sendo que, olha, ele entrou meio que já para sair, né, porque ele está inelegível, ele conseguiu um efeito suspensivo ali para colocar a candidatura dele, mas a expectativa é de que ele não vai durar muito tempo nessa corrida eleitoral, né? Não, é exatamente isso, Rodolfo. Eu realmente não acredito que ele dure muito tempo nessa corrida eleitoral. O TSE, inclusive, eu andei apurando hoje pela manhã, o TSE, ele sabe que vai ter que lidar sobre esse caso e o TSE quer resolver isso rápido. Vai depender muito do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Se o TRE decide rápido, o TSE também decide rápido e já, de fato, um movimento aí realmente para barrar a candidatura do Pablo Marçal. E hoje, acho que foi hoje pela manhã, foi ontem à noite, não lembro agora, o próprio Pablo Marçal divulgou nas redes dele, Rodolfo, um card com todas as candidaturas presidenciais. Ele colocou, inclusive, a menina da Unidade Popular, colocou Caiado,
Mas, curiosamente, ele se colocou no lugar do Renan Santos. Então, assim, para mim, tá muito claro que o Pablo Marçal ele vai ser essa linha auxiliar do Flávio Bolsonaro, não é? Ele vai cumprir a função do Padre Kelmon de 2022. Padre Kelmon entrou numa disputa, ninguém sabia exatamente para quê, e durante os debates ficou muito claro que ele era aquele homem que ia utilizar ali para que ele foi usado ali para levantar as bolas para o Flávio cortar. Então, assim, está muito claro isso. Não tem muito dessa. Ontem, inclusive, nós questionávamos aqui no programa, tá? Por que o Pablo Marçal vai entrar nessa história? A gente imaginava naquele primeiro momento que seria uma questão um pouco mais complexa, algo pensando para 20, para 30, para 34. De fato, é algo pensando para 30, para 34. Mas está muito claro ali que o Pablo Marçal realmente vai atuar em favor da campanha do Flávio Bolsonaro. Agora, se ele imagina que ele vai ser o herdeiro do espólio de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro após as próximas eleições, porque eu vou imaginar o seguinte, Rodolfo. Ele disse para o Brasil Paralelo que ele não tem pressa em ser presidente. Ele, não, eu serei presidente um dia, não tenho pressa de ser presidente. Juntando os pontos, me parece que o plano é 26, eu vou auxiliar o Flávio a ser presidente, espero o Flávio se reeleger em 30 e entro na disputa com todo o apoio e o espólio da família Bolsonaro em 34. Só que assim, Rodolfo, tem que combinar com o resto da turma, né? Porque tem uma turma ali do bolsonarismo que não engole o Pablo Marçal, que nunca engoliu o Pablo Marçal e que não vai engolir o Pablo Marçal. Então, me parece que é uma tática pouco inteligente do empresário. Tem muita gente nessa fila aí, né? Inclusive os filhos do Jair Bolsonaro. Parece, pode ser que o Pablo Marçal tenha espaço nos próximos anos aí, dependendo do que ocorrer. O que eu acho difícil de acreditar, e aí tá o texto do Duda, para o qual eu chamei a atenção aí, né? Tem essa análise, está lá no portal da Cruzoé, a gente reproduz também todos esses conteúdos que a gente publica ao longo da semana na Cruzoé, a gente reproduz também lá no portal do Antagonista, chamando para a Cruzoé. Então você consegue encontrar isso aí entrando ou no portal da Cruzoé ou no portal do Antagonista. O que eu ponho em dúvida aí é se o Marçal conseguirá, em algum momento, nos próximos anos, estar elegível, porque ele toma atitudes tão arriscadas para chamar a atenção, que não por acaso ele está no momento inelegível e ele só conseguiu inscrever essa candidatura aí por conta de uma brecha processual, porque ele inscreve a candidatura e até que ela seja julgada indicando que ele está inelegível, essa candidatura ela permanece ativa. Então ele está atuando nesse momento agora, está dizendo que vai para o debate da TV Bandeirantes, por exemplo. Não sei se até lá já não julgaram isso aí e ele não pode ir para o debate. Até porque o partido dele, quer dizer, ele não estaria em condições de ser considerado para participar desse debate pelos critérios que estão na mesa. Aliás, o Lula tem questionado aí isso também, porque o Renan e o Zema não teriam representatividade no Congresso o bastante para estarem entre aqueles debatedores desses debates nacionais aí. De qualquer forma, o Marçal entrou para tumultuar e ele já conseguiu tumultuar. A gente estava falando aqui sobre ele pelo segundo dia seguido. Só tem que ver se de fato ele vai conseguir desgastar o Renan, que aparentemente é para isso que ele entrou nessa corrida eleitoral. E tem um detalhe, Rodolfo, eu estava aqui refletindo uma coisa, porque você tocou no ponto dos 8 anos da inelegibilidade, tá? Então, assim, partindo da premissa de que, enfim, ele já está inelegível, então, teoricamente, ele voltaria a estar elegível justamente quando? 2034. Então, assim, juntando todas as peças, realmente me parece que há realmente um acordo. Ele, inclusive, falou no Brasil Paralelo que quando ele registrou a candidatura, a primeira pessoa que ele conversou foi com o Flávio Bolsonaro. Então, assim, me parece realmente que tem cheiro, tem gosto, tem todo um cenário aí de dobradinha, Flávio Marçal, de olho em 34. Agora, se vai ser para uma disputa presidencial, se vai ser para uma candidatura ao Senado, não sei. Mas, e também como você falou, né, Rodolfo, assim, mesmo que seja para uma candidatura presidencial, tem muita gente na fila.
Eu vou citar aqui, tem Eduardo Bolsonaro, tem Jair Renan Bolsonaro, tem Nicolas Ferreira, tem Tarcísio de Freitas, a fila tá grande, entendeu? Me parece que o Pablo Marçal, com essa tática, o que ele quer fazer é furar essa fila. Agora, desses nomes que eu falei, eu quero ver se ele vai conseguir furar a fila do Eduardo Bolsonaro, que também é o outro que está louco para ser presidente da República, apesar de estar nos Estados Unidos, está louco para ser presidente da República, só está esperando a oportunidade para voltar, para levantar essa bandeira, para levantar essa possibilidade.